Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Muito boa tarde, Itapetininga. Começa agora o programa Telescópio desta quinta-feira, dia 24 de outubro. Itapetininga está agora com a temperatura de 24 graus e nesta quinta-feira eu recebo na primeira parte do programa Marcela Gomes. Vamos conversar com ela sobre um evento muito importante e também sobre as Mulheres Incríveis Brasil. Esse projeto muito interessante está acontecendo aqui na nossa cidade e na segunda parte do programa vamos receber o consultor do Sebrae, Danilo Pacheco. Vamos tirar as nossas dúvidas sobre os serviços e consultorias que o Sebrae pode ajudar a todos os empreendedores. Fique com a gente, você sabe que o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é a tradição, seriedade e respeito. Para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar a sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio começando nesta quinta-feira aqui pra você. O programa de hoje está sendo gravado, nós não estamos ao vivo, mas você pode mesmo assim participar com a gente através dos comentários. Entra facebook.com/TV Itapê, manda o seu comentário que nós vamos ler com muito carinho depois, porque o programa hoje está especial. Eu recebo aqui Marcela Gomes, ela que é pastora e também está à frente, é presidente do grupo Mulheres Incríveis Brasil e vai trazer também pra gente alguns projetos aqui maravilhosos que eles estão distribuindo lá. Então, por favor, Marcela, se apresente aqui pro pessoal, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Obrigado, Guto, obrigado, telespectadores da TVI. É uma honra sempre estar aqui. Eu já passei por aqui algumas vezes, Guto, falando de Marcha para Jesus, né? Porque nós já fizemos 5 marchas para Jesus e o pessoal da TVI sempre foi muito solícito, aberto, espontâneo. E quem é a Marcela Gomes? A Marcela Gomes é uma mulher que serve a Jesus, né? Há 20 anos. Eu tenho uma filha linda, Manuela Gomes, sou casada já há 19 anos com o Carlos Gomes, né? Aliás, eu amo esse cidadão, porque eu tenho até um sobrenome por causa dele. Olha só, beleza, não? E aí, e graças a Deus, a gente tem desenvolvido, né? Além de empreender, né? Que nós temos uma empresa, né? A Help Computer Celulares, nós também temos a parte de auxílio, né? Vou usar esse termo, né? Mas é verdade, essa militância cristã, né? Que é servir a Deus com todas as forças, com tudo aquilo que a gente tem, né? E servir ao nosso próximo. Afinal de contas, é um mandamento de Jesus, né? E se todo mundo fizesse isso, já estava super bom, né? E aí, a gente, dentro desse projeto, temos o grupo Mulheres Incríveis Brasil, que é um departamento do Conselho de Pastores de Itapetininga. Um abraço, pastor Josué, para todos os irmãos da diretoria do Conselho. Eu faço parte do departamento da diretoria do Conselho Geral e tenho o privilégio de estar há 4 anos com o grupo das Mulheres Incríveis Brasil. Esse grupo foi formado através da pastora Valéria Guerre para auxiliar mulheres líderes, porque às vezes a gente tem conflitos e as pessoas não têm paciência e nem capacidade de entender as guerras que a gente passa, né? Então, ele é para a gente poder bater um papo, conversar e, além disso, a gente poder também estar sonhando juntas alto. Nesse sonho, a gente já entrou em várias reuniões durante 4 anos e agora nós estamos iniciando o nosso primeiro projeto social, que foi fruto de um amor muito grande. Eu estava comentando com você, né? Eu fui tomada pelo coração por amigos meus do Rio Grande do Norte. E viu, Marcela, eu vou querer muito que você conte a história, mas eu queria antes ainda trazer um pouquinho assim da sua história pessoal mesmo, aqui pro programa hoje aqui. Claro. Acho que quem está assistindo a gente aqui conhece a Marcela, desse trabalho, de tudo que tem sido desenvolvido, né? Sim. Mas antes, para você, assim, você, de certa forma, despertou esse amor. Foi desde a infância, você já nasceu num lar que tinha esse trabalho? Foi algum momento da sua vida? Como que foi, assim, esse primeiro encontro mesmo para poder começar a servir? Tá, eu na verdade venho de uma família que não tem tradição cristã. Meu pai, né, José Monteiro, e minha mãe, Nelcione Bicudo, né, ambos, eles
eram advogados e jornalistas. No entanto, eles não tinham um ensino religioso dentro de casa, né? Então eles nunca nos conduziram, falaram, olha, o que você decidir, está decidido, né? Mas sempre foram bons pais, né? Sempre tiveram seus altos e baixos, como qualquer família tem, né? Mas sempre foram bons pais, não me ensinaram. Com 15 anos, em 95, né? Eu tive... Ixi, contei minha idade agora. O pessoal não vai fazer conta, pode ficar tranquilo. Por favor, não faça conta, tá? Então, com 15 anos, eu comecei a desejar conhecer a Bíblia. Então, eu fui no aniversário de uma amiga, de uma família de parentes nossos em Castro, no Paraná. E de repente aquele aniversário cristão, e aí o pastor orou pela filha da menina que estava fazendo 15 anos, e eu achei aquilo tão lindo. E aí eu fui conversar com a esposa dele, fui fazer uma visita na casa desses pastores, e ela me deu uma Bíblia, o importante é o amor. Quando ela me deu aquela Bíblia, o que eu fiz, Guto? Eu ouvi a instrução dela, ela falou, começa a ler das epístolas de João primeiro, né, e tal, e eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não entendi a Bíblia. Aí, aquilo foi crescendo, aquele desejo. Sozinha na minha casa, eu orava todos os dias, né? Do meu jeito, porque eu também nem sabia como fazê-lo, mas eu fazia do meu jeito. Ajoelhava no meu quarto. Você não estava frequentando ainda, era algo você sozinho, só com a palavra. É, só eu e a palavra. E aí, falava com Jesus ali no meu quarto, 5, 10 minutinhos, todo dia, religiosamente, porque eu via a minha mãe fazer isso todos os dias, apesar de não ser cristã, 3 vezes por dia minha mãe orava. Então, eu repetia só aquilo que era o exemplo que eu tinha, né? E daí, o que aconteceu? Em 98, eu perdi meu pai, né? Acometido por uma coisa muito louca chamada tuberculose. Nos nossos dias está praticamente erradicado, mas ele tinha muitas dores e a gente não descobriu o porquê, o pulmãozinho dele estava perfurado. E aí, quando ele faleceu, a gente teve assim uma dificuldade grande, né? Eu tive uma dificuldade emocional muito grande de lidar com a perda do meu pai. Então, eu acabei 6 meses depois dando de cara com uma igreja chamada Comunidade Pró Família, né? E nessa igreja, a única coisa que eu não queria era sentar na frente. Então, no primeiro dia que eu fui, o único lugar vago que tinha, e os irmãos todos solícitos, me fizeram sentar na primeira cadeira. Olha só. E eu lembro que foi horrível, mas Deus tinha um propósito, porque ali ele me encontrou, sabe? Ele me abraçou e ele me agarrou ali, e eu nunca mais abandonei Jesus, desde 19 de janeiro de 1999. Ali eu tive o meu encontro com Jesus. Nunca mais eu abri mão de estar na igreja. Aí nós ficamos 12 anos na Comunidade Pró Família, né, servindo ao Senhor, junto com o pastor João Pedro Garcia, com o pastor Gujo, né, e com a equipe maravilhosa que tem lá. Meu marido sonhou em desenvolver mais o ministério, porque eu quero crescer para, né, servir Jesus e tal. E no fim a gente acabou indo para a Igreja Renascer. Na Igreja Renascer, nós tivemos um desenvolvimento nos nossos ministérios muito grande. Meu marido tinha a banda dele, tem até hoje, né, a banda Face a Face, né, foi desenvolvendo, e eu acabei me envolvendo profundamente com o Conselho de Pastores, com o crescimento, sabe, com o cuidado das vidas. Então a gente chegou a pastorear a igreja, a gente estava realmente engajado, né, em servir a Jesus com todo o nosso coração. E aí, fazia a rádio, a 101.5, né? Então, ficamos muito engajados. Até que chegou 2016. 2016, o apóstolo Estevão Hernandes vira para mim e fala assim: Marcela, nós precisamos de um representante para nos ajudar na cidade de Itapetininga. E me enviou como pré-candidata para vereança, né, na época tal, e eu me surpreendi, Guto, porque faltou 120 votos para eu entrar, e eu falei, meu Deus do céu, não, eu não esperava, de verdade. Na primeira vez. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe, mais ou menos assim. Só que eu percebi durante esse processo que lutar pela igreja era muito pequeno, não era
não deixava de ser importante, mas era uma coisa muito pequena perto da necessidade da sociedade. E que eu precisaria, se por um acaso eu tivesse o privilégio de estar, né, num mandato, uma coisa assim, eu teria que realmente melhorar muito, né? E com a graça de Deus, o que aconteceu? Eu não tive esse sucesso, enfim, e aí a gente continuou o projeto. Só que aí, né, o meu marido optou, né, porque a gente anda junto com a família, né? Meu marido optou por nós estarmos servindo a Deus na Igreja da Paz, que hoje chama-se Paz Church. Não sei se você já ouviu falar de uma igreja que fica no shopping. Tem uma igreja que fica no cinema. Então, todo domingo, 10 horas da manhã, a gente vai lá cultuar a Deus no cinema. Meu pastor é pastor Mateus Sanches, ele é um jovem, né, de 30 anos, mas muito destemido e arrojado. Então, ele faz coisas diferentes, né? E a gente está caminhando junto com ele, né? E com a graça de Deus, né? Desenvolvendo, continuei no Conselho de Pastores, tive o privilégio desde 2011 até 2016 fazer a Marcha para Jesus, só que daí mudam-se as gestões, a gente vai se adaptando ao trabalho de cada um, né? E vai honrando, respeitando, porque as pessoas... Quem está na liderança sabe o que está fazendo. E a gente tem que auxiliar, né? Amparar, sustentar, ajudar. E aí nós estamos agora, né, mantendo esse projeto das Mulheres Incríveis Brasil, de acordo com a direção dos nossos líderes do conselho. Estamos fazendo, né, aguardando, porque eu amo fazer Marcha para Jesus. Assim, meu olho brilha, meu coração estremece, eu fico assim, alucinada por 60, 90 dias correndo atrás das coisas para poder resolver. Eu amo fazer. E aí, a gente agora, né, tem estado nesse processo. Paralelo a isso, né, trabalhando sempre, né, eu trabalhei muitos anos no Bradesco, porque você perguntou de mim, então eu estou contando. Não, para contar então, mesmo essa história. Então, eu fui, depois que eu perdi meus pais, o que aconteceu? Eu precisei aprender a viver. Então, eu trabalhei na Sul-Americana, fazendo passadora de caderno. O dono da Sul-Americana na época falou para mim, você não vai ficar aqui, seu currículo é muito bom, porque os pais da gente têm estudo, prepara a gente, né, para poder ter um bom currículo. Eu falei, mas eu tô sem, eu não tenho como escolher. Eu falei, eu preciso comer e eu tenho um irmão para cuidar, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele, não, tá bom, vou te dar uma oportunidade, mas eu não dou 30 dias para você. E de fato, ele era um profeta. Em 30 dias ele arrumou, não fiquei 15 dias. Outra oportunidade. Não fiquei 15 dias, mas eu trabalhava 12 horas por dia. Eu entrava às 6 da manhã e saía às 6 da tarde, porque eu queria realmente produzir, eu queria realmente abençoar aquela empresa que estava me dando aquela oportunidade. Então eu chegava às vezes para a igreja direto e dormia no banco da igreja de cansaço, menino do céu. Esgotamento físico. Isso porque eu tinha na época 19 anos. Imagina se fosse hoje. Eu acho que hoje eu não conseguia nem chegar. Mas assim, por conta da idade do organismo e tudo, né? Aí depois eu tive o privilégio, eu sonhei em trabalhar no Bradesco, né? E aí fui me aperfeiçoando, melhorando, né, o meu perfil e tal. E entrei no Bradesco para trabalhar no setor de vida e previdência. E fiquei durante 6 anos trabalhando no Bradesco. Fui muito abençoada no Bradesco. Eu tenho clientes fantásticos até hoje, relacionamentos fantásticos até hoje por conta disso. Né? E aí eu falo que todas as pessoas, todos os jovens precisam trabalhar no banco. Então, se você está aí, ó, me olhando, o Guto falou que eu podia olhar a hora que eu quisesse falar com você. Se você está aí olhando, eu vou dar um conselho de mãe para você. Estude. Se você puder ser um jovem aprendiz, um estagiário, vá trabalhar no banco. Você vai aprender a importância dos juros. Você vai aprender como o cartão de crédito enrola as pessoas. Você vai aprender o quanto... Como não se enrolar. Como não se enrolar e investir. Porque você nasceu para dar certo. Nós estamos numa sociedade que não ensina o valor do dinheiro. Verdade. Então, quando eu falo para você, estude e vá trabalhar no banco, é para você ter um estudo financeiro e não sofrer, né? E aí, saí do banco e fui trabalhar na TV Tem. Aí fiquei na parte comercial, porque uma coisa eu aprendi na minha vida, a vender, né? O meu talento é esse, eu acho que Deus colocou em mim desde que eu nasci, né?
Isso, porque eu cheguei primeiro, então eu ganhei, né? Então eu consegui me vender ali para minha mãe e fiquei a vitoriosa da coisa, né? Então aí eu acabei indo para a TV Tem trabalhar na área comercial. Fiquei lá um período, depois fui para mídia painéis, trabalhei mais um período lá e daí fui para STV, trabalhar mais um período lá. Só que eu me assustava, porque a área de jornalismo, ela é uma área muito pública. Olha o contraste que eu tive. Eu trabalhava com investimentos, né? E conheço muitos, né? Conhecia, na verdade, né? Muitos clientes pelo dinheiro que eles tinham. De repente, eu fui trabalhar numa área expositiva, que é a mídia, né? E eu morria de medo. Você não acredita, Guto, de assim, dos meus clientes acharem que um dia, porque a gente tem um contrato de confidencialidade, mas jamais, né? A gente falar alguma coisa, eu falei, não, jamais que a gente vai expor, porque é a realidade de cada um, né? Então, para mim foi muito conflitante, foi gostoso, mas foi muito conflitante, porque são áreas contrárias, né? E daí depois, agora nós temos a Help Computer Celulares, faz 8 anos, e meu marido é o nosso técnico, eu faço toda a parte de gestão financeira, toda a parte de gestão administrativa, de marketing, de pessoal da nossa empresa. E a gente, graças a Deus, está indo bem. Nós começamos, assim, bem pequenininhos no começo, né, com peças seminovas de computador. No começo ele é assim, bem... É aquilo que dá para fazer, né, ali no início e tudo, mas essa coragem mesmo, né, de colocar o pé e ir embora, né? E é o que eu estava falando com o teu próximo convidado. Eu falei, uma coisa é você trabalhar com prestação de serviços, né, com o Danilo. Eu falei, outra coisa é você empreender com mercadoria, com coisas e tal. Eu falei, é muito diferente. A gente sofre muito para a gente aprender, porque você tem que ter estoque, é diferente, né? Então, eu falei para ele, olha, foi muito bom já te conhecer, porque acho que eu já vou fazer negócio com você. Vai ter, porque é muito necessário, e se você falou um pouco desse grupo, né, do Mulheres Incríveis, seria um pouco mesmo para dar esse auxílio para as mulheres que são líderes, não só na parte... não tanto na parte financeira, mas enxergar as coisas como uma liderança, como você organizar, né? Faz parte de tudo isso. Vocês viram essa necessidade dentro da igreja, que precisava ser trabalhado isso? Sim, e para você ter uma ideia, o ano passado, o nosso projeto foi desmembrar a identidade da mulher em vários tópicos. Por quê? Porque a gente percebeu que muitas mulheres tinham problemas financeiros, muitas mulheres tinham problemas de saúde, muitas mulheres tinham problemas de trabalho. Então, o que nós fizemos no ano passado foi realmente, nós tivemos um congresso, porque a gente sempre tratou mais voltadamente para a área espiritual. A gente voltou eficazmente o ano passado, primeiro para a família, né? Depois para essas áreas de uma maneira bem específica, sabe? Até fazer... planilha, essas coisas, nós estivemos falando sobre isso, porque é muito importante. Uma mulher descontrolada, ela destrói o lar. Descontrolada emocionalmente, descontrolada, né, financeiramente, descontrolada no trabalho. Nos afazeres, né? Exato. Ela destrói a família, ela destrói o casamento. E nós temos por pauta, por base bíblica, que o casamento é um. Né? Existem exceções? Existem, a gente sabe disso. Né? Até Jesus deixou claro algumas exceções, como o adultério. Né? Então, a gente sabe que a sociedade mudou, que às vezes existe incompatibilidade de gênios, mas naquilo que concerne a igreja, a gente procura manter os princípios da palavra. Então, por que é que eu vou causar um prejuízo para o meu cônjuge, né? Se eu posso aliviar a carga dele, né? E este ano eu tive o privilégio de um livro que o pastor Mateus me deu, chama O Propósito da Família. E o pastor Luciano Subirá, ele ensina de uma maneira muito generosa. E ele fala uma frase que acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que eu nasci, né, ou que eu me casei para fazer o outro feliz. Nós temos um hábito na nossa sociedade, eu quero ser feliz. E bate no peito, eu quero ser feliz. E, na verdade, quando a ótica está na gente, a gente se torna egoísta. Quando a nossa ótica está no outro, a gente começa a se tornar generoso. Então, a gente começa a relevar, compreender, servir, amar, abençoar, né?
E aí, por um acaso, eu fui fazer uma entrevista, eu fui fazer um curso de inteligência emocional, que também faz parte do desenvolvimento pessoal, né? Para poder auxiliar mais. Poxa, eu sou uma líder, eu preciso me preparar, eu preciso poder servir melhor as pessoas com as quais eu caminho, né? E aí fui fazer esse curso de inteligência emocional e foi tão interessante, porque o palestrante, né, ele falava assim, que a gente precisa aprender a ser autorresponsável, né? E na nossa sociedade a gente tem uma tendência de vitimismo, né? Ah, você não fez, você não sei o quê, você não sei o quê. Omissão da responsabilidade. Exatamente. E aí eu falei, poxa, a gente precisa trabalhar isso. E esse ano, o que a gente está trabalhando nas Mulheres Incríveis Brasil é realmente a identidade da mulher. Não só a identidade dela, porque tem muitas mulheres, Guto, que têm conflitos enormes, emocionais, porque elas queriam ter nascido homens, porque elas não se sentem aceitas na sociedade, porque tem a questão do vitimismo, porque tem tantas questões. E a gente precisa trabalhar a mulher, porque a mulher, ela é linda. Ela é linda na sua essência, ela é linda nas suas palavras, ela é linda na sua maneira de partilhar as coisas, porque eu estou fazendo um curso de formação política para a mulher e tinha algumas mulheres inflamadas, elas diziam assim, porque nós somos melhores do que os homens, porque nós vamos prevalecer sobre os homens. Eu não acredito nessa verdade. Eu acredito que nós somos complementares. Vocês têm a qualidade única, linda e maravilhosa de vocês, de construir as coisas, e nós temos a nossa. E se a gente caminhar junto, a gente vai fazer algo muito extraordinário. Porque aí a gente complementa qualidades, complementa, né? O homem, ele tem uma visão bem macro das coisas, ele consegue às vezes ter uma visão muito longa das coisas, né? A mulher já é mais minimalista. Então imagina você unir, né? Sem brigar, você unir, né? Essa visão mais macro com uma visão mais minimalista, que extraordinário que fica. O processo, ele acontece de uma maneira plena. Agora, enquanto a gente ficar medindo poder, num exemplo como esse, né, ficar medindo poder, não vai nem para lá nem para cá. Porque um precisa do outro para poder desenvolver. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo esse ano nas Mulheres Incríveis Brasil. Aí nós estamos dividindo, né, a identidade, o potencial, né, quem eu sou, né, por que eu nasci, para que eu vivo, né, e estamos desenvolvendo isso e no meio desse processo todo nasceu esse novo projeto. Surgiu uma outra linha, porque é algo muito importante também, até para você que está acompanhando aqui com a gente, né? Quando nós começamos a falar do desenvolvimento pessoal, todos esses... De certa forma, hoje se tornou algo que se fala bastante, né? Sim. Muito bem. Só que daí surge no meio disso, acho que é quase que obrigatório surgir também uma questão social, uma questão de olhar para o outro, né? Olhar para a dificuldade. E é nisso que surgiu o Lenço Solidário, né? O projeto. Exatamente. Como que foi essa história, mais ou menos? Eu tenho acompanhado várias pessoas importantes, assim, líderes de renome, porque é a minha área, então eu tenho que estar sempre atualizada, conhecendo e tal. E uma das líderes, que é a Luciana Bezerra, né, ela é do Rio Grande do Norte, e você para ver o povo nortista, né, nordestino, tanto nortista como nordestino, eles têm uma hospitalidade, uma generosidade natural. Parece que ela nasceu com aquilo já, né? E aí, eu acompanhando um projeto de setembro, porque a gente veio falando de Setembro Amarelo, né? E a gente criou dentro do Setembro Amarelo um projeto FIT, chamado Mulheres Incríveis Brasil FIT. Tivemos mulheres já que com resultado de emagrecimento de 3, 4, 5 quilos, fazendo exercícios, acompanhando as orientações, as pequenas orientações. E esse primeiro projeto surgiu por conta de uma moça que infelizmente me abordou depois de uma ministração numa das nossas igrejas, dizendo que ela não entendia porque ela estava com 36 anos e ela tinha vontade de se cortar e se matar. Olha só. Porque ela não gostava da aparência dela e ela estava um pouco acima do peso. E eu fiquei tão chocada com aquela declaração dela, que eu falei, olha, por amor a você, nós vamos criar o projeto FIT, para te incentivar, te estimular e a gente estimular umas às outras, porque se você está passando por isso, outras pessoas estão passando, né? E ela está nesse processo lindo de evolução, de crescimento, né? E
Aí, depois desse projeto, né, assistindo esses amigos do Rio Grande do Norte, eles começaram a falar sobre lenço solidário. Eles estavam falando sobre o projeto de suicídio e lá no Norte, né, eles fazem, além do bate-papo com as crianças a partir dos adolescentes, né, e adultos a partir do Setembro Amarelo, eles vão fazendo girassóis, chama Projeto Girassol lá, né? E eu falei, meu Deus, como que eles conseguem tanta graça para fazer as coisas, né? Aí eles vieram com esse projeto Lenço Solidário. Só que a hora que a Luciana começou a falar, eu fiquei profundamente impactada. Por quê? Porque ele surgiu no coração de uma mulher chamada Ana Maria. E essa mulher, ela não tinha nenhum problema com saúde, com nada. Ela se compadeceu, se encheu de íntima compaixão de ajudar as amigas dela que estavam em processo de câncer. Porque ela percebeu que a autoestima da mulher era muito importante. E aí ela sugeriu para a Luciana, que é uma liderança grande em Natal, no Rio Grande do Norte, falou assim, olha, eu queria fazer esse projeto, Lenço Solidário. E começou a desenvolver o Lenço Solidário com elas. Né? E no primeiro ano eles arrecadaram 450 lenços. Né? Só que o que Luciana estava me contando ontem foi algo impactante para mim. Porque ela criou o projeto e depois ela foi acometida com o câncer de mama. Olha só. E ela faleceu de câncer de mama e deixou um legado lindo, que é o projeto Lenço Solidário. E aí, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, falei assim, eu não sofro. Eu não tenho um lugar de fala, porque eu não sofro, eu nunca passei com ninguém próximo que sofreu isso. Falei, mas como deve ser difícil? Porque primeiro a mulher sofre o impacto. Olha, você tem câncer. Acho que deve ser o maior palavrão que qualquer ser humano ouve. Emocionalmente. Exatamente. Qualquer, independente se seja homem ou mulher, deve ser muito difícil. E aí o que acontece? Ela ouviu aquela sentença, aquela palavra e depois a mulher ela é acometida com uma agressividade violenta de tratamento. Primeiro, a extração do seio, sai um pedaço do corpo dela, né? Depois, com o cabelo, que começa a ter queda de cabelo. Depois, sobrancelha que cai, né? E aí, ela acaba ficando com a aparência dela fragilizada. E para a mulher, a aparência é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que para o homem, mas o homem, ele consegue ser mais descolado. E a mulher, desculpa, minha filha. E a mulher, ela consegue passar por isso de uma maneira ela passa com mais dificuldade pelo processo. Isso acaba afetando um pouco mais ainda. Afeta muito. E aí, o que aconteceu? Eu estava fazendo alguns estudos, algumas análises, e verificando essas análises, 75% das mulheres que têm uma autoestima elevada, elas têm probabilidade de cura mais rápido e mais cura. Eu falei, meu Deus. Ela reage muito melhor ao tratamento. Exatamente, Guto. Então, quando ela dá de cara com isso, ela tem um impacto sobre ela mesma e, de uma certa forma, é até emocional, porque ela acredita, porque ela fica, né, ela libera mais serotonina, dopamina e fica mais ativa para resultados no tratamento. Significa que isso vai acontecer com todas? Não. Significa que eleva o resultado dos tratamentos. Então eu falei, por que não ajudar uma mulher a vencer isso, a se sentir bem? Então nós criamos o projeto Lenço Solidário e temos sido apoiado pelo Instituto Federal, pelo Senac, pela FATEC, pela Up Estética, pela minha empresa, né, a Help Computer Celulares, pela NL, MM Martelinhos, além de todas as igrejas dessa cidade que estão com o coração muito mais que aberto. Então a gente tem a Paz Church ajudando, tem a Assembleia de Deus do Belém, tem, olha, as quadrangulares, enfim, tem muita gente envolvida. Tem causado muita união muito grande aqui das pessoas, né? Para ajudar a resolver essa questão. E, baseado nisso, eu falei, meu Deus, só fazer um projeto e só arrecadar não tem tanto significado assim, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou
e marcou um dia para fazer um evento para entregar esses lenços para as mulheres. Então, no dia 26 agora, no próximo sábado, no dia 26 de outubro, das 2 até as 6 da tarde, nós vamos ter a alegria de entregar esses lenços para as mulheres. Além de entregar, nós vamos ter uma tarde de beleza, nós vamos ter a parceria da Associação Brasileira de Portadores do Câncer, através da presidente deles, a Juliana. Ela vai levar essas meninas para a gente poder, sabe, dar um abraço, dar um beijo, poder servir um lanche para elas e falar, olha, a gente está junto com vocês nesse processo de vitória. Quando eu liguei para a Juliana, né, ela olhou para mim, ela no telefone, ela até suspirou, assim, emocionada. Ela falou, nunca ninguém fez isso por nós na cidade. Eu falei, graças a Deus, então, que Deus lembrou de vocês, né? Através da nossa vida, Deus lembrou de vocês. E isso é maravilhoso. E assim, um desejo do nosso coração é anualmente estar podendo fazer esse projeto prosperar, como no Rio Grande do Norte já tem acontecido lá. E como que vai ser, então? Dia 26/10, no Espaço Paz, em frente ao shopping, isso, né? Das 2 às 18 horas vai ser essa entrega, né? E o pessoal gostaria de ajudar ainda? Vocês ainda estão recebendo doações? Como que tá? Sim, nós estamos recebendo doações. Você pode ir em qualquer um desses lugares que eu falei, no Senac, na FATEC, no Instituto Federal. Você pode estar indo, né, numa dessas empresas, na Up Estética, na NL, você pode estar indo na Help Computer Celulares, você pode estar indo também na MM Martelinhos. Estão espalhadas na cidade toda. Nas nossas redes sociais, @Mulheres Incríveis Brasil oficial, né? Nós vamos estar com todas as informações para você. Se você tiver qualquer dificuldade de entregar ou de se locomover para ir, pode me chamar, tá? No 15 98800 5777. Esse é o meu WhatsApp. Esse WhatsApp também a gente tem o grupo Mulheres Incríveis Brasil Fit. Se você quiser participar desse projeto, tem sido muito gostoso também, tá? Além do lenço solidário. E eu quero realmente convidar você, mulher, jovem, se você não passou por isso, venha estar conosco. Nós vamos ter palestra sobre obesidade, nós vamos ter palestra sobre a mulher, a informação, sobre, de médicas falando sobre o câncer de mama. Nós vamos ter pessoas cantando, nós vamos ter dança do ventre, nós vamos ter um dia de beleza. Então, se de repente você puder ir lá para nos ajudar a fazer uma unha, uma maquiagem, a gente vai ficar muito feliz. Se você quiser levar um bolo, se você quiser levar um refrigerante, se você falar, olha, eu vim aqui só para participar e para conhecer, não tem problema. A gente quer que você possa abraçar essas mulheres. E se você já passou ou passa por isso, nos procure, me chame nas redes sociais, porque a gente quer fazer uma entrevista também com você, porque às vezes uma palavra sua muda a história da pessoa que começou ou está passando por esse tratamento. Não é verdade, Guto? É verdade, sim. Então, assim, e por último, eu quero fazer um convite para você. Se você não puder nada disso, só vá lá e abrace alguém, tá bom? Eu conto com vocês até o dia 26. Muito obrigado, então. Prazer conhecê-la, Marcela. E você de Itapetininga, então, abraçar mesmo esse projeto Lenço Solidário. Dá para doar lenços, cabelos e chapéus também aqui para as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né? Muitas vezes algo tão simples assim pode mudar o curso aí desse tratamento, ajudar muito essa pessoa, levantar essa pessoa no meio de tudo isso. Então, algo muito importante. Agradeço muito a sua vinda. Foi um prazer conhecê-la, Marcela. Guto, o prazer é meu. Obrigada sempre à TVI pelo carinho que sempre abraça os nossos projetos. E você, um menino fantástico. Muito obrigado. E o Telescópio, ele fica por aqui nesse primeiro bloco, mas nós voltamos já. É menos de um minuto. Nós vamos ter coisas sobre empreendedorismo, funcionamento das empresas aqui com um consultor do Sebrae aqui com a gente hoje. Então, você não pode perder. Continue com a gente. Nós voltamos já. É um minuto só. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho.
Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Muito bem, Telescópio de volta aqui para você de Itapetininga. Hoje, na primeira parte do nosso programa, recebemos aqui a Marcela Gomes, falou de um projeto muito especial, que é o projeto Lenço Solidário, um projeto que leva aí um pouquinho de carinho aí para as mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama. E agora, na segunda parte do programa, temos aqui a presença do Danilo Regis Pacheco, ele que é do Sebrae, vai falar um pouquinho para a gente aqui, tirar um pouco de dúvida, ajudar um pouco as pessoas a entenderem um pouquinho como que funciona toda essa questão do empreendedorismo aqui na nossa cidade e no nosso país. Danilo, muito bem-vindo ao programa. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado aí pela presença aí. E Danilo, já começa falando um pouquinho pra gente aqui, qual que é a sua ligação então aí com o Sebrae, né? De onde que desenvolveu esse trabalho, qual que foi o seu interesse mesmo de ingressar e conseguir ajudar os empreendedores? Legal, eu já trabalho no Sebrae faz 8 anos. 8 anos que eu ajudo os empresários, né, os micro e pequenos empreendedores. Né, tudo começou com um convite que eu tive em fazer parte da equipe de consultorias, mas eu também já fui usuário do Sebrae. Eu já fui meio que apaixonado pelo Sebrae nos primeiros atendimentos que eu tive. Eu tive a oportunidade e fui fazer parte dessa equipe. Né? Tem uma formação de engenharia e pós-graduação em gestão empresarial. Aí eu tive essa grande oportunidade de estar trabalhando com essa equipe do Sebrae, que tem uma missão bastante fantástica. Muito bem, até para falar um pouquinho, né, do Sebrae, né, daqui que muitas vezes a gente ouve falar, a gente sempre está muito relacionado com a questão da informação, com a questão do auxílio, né, e é justamente para isso que nasceu o Sebrae. Qual que é a história do Sebrae? Isso. A história do Sebrae é a seguinte, houve falar do Sebrae desde a década de 60, quando o BNDES já tinha levantado a necessidade de ter uma instituição que apoiasse a micro e pequenas empresas. Então o Sebrae começou com um Sebrae com C. Era de Centro Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa. Depois mudou para Sebrae com S, mas sempre com o intuito, sempre com a missão, né, de apoiar as micro e pequenas empresas, apoiar no sentido da gestão, na administração, no acesso ao mercado, enfim, ajudar empresas que já estão estabelecidas a crescerem, né, e se tornarem prósperas. Muito bem, e daí você vê assim a importância para você e para o Sebrae também, e nós vemos assim na sociedade hoje, né, a importância do empreendedorismo, ou seja, de pessoas que muitas vezes elas não querem simplesmente, às vezes, achar um emprego e tudo mais, elas querem começar mesmo a gerar um valor, a ter uma empresa, a ter um produto mesmo para o mercado. E isso é muito importante para uma sociedade? Isso, sim, sem sombra de dúvida, o empreendedorismo é muito importante, principalmente no Brasil. Para você ter uma ideia, o empreendedorismo, as micro e pequenas empresas, elas ocupam mais de 70% dos empregos no Brasil. Olha só. Então a gente pensa que às vezes é o Estado que gera emprego, as multinacionais, as grandes multinacionais, as grandes empresas geram emprego, na verdade não. Mais de 70% dos empregos no Brasil são das micro e pequenas empresas. Então são os pequenos que acabam levando o Brasil, né, com uma grande força. Acabam levando o Brasil nas costas, né, muitas vezes. E isso é uma cultura, acho que você que está assistindo com a gente aqui, você tem isso também, porque a gente escuta desde criancinha, né? Ah não, você tem que ou passar num concurso, ou arrumar um emprego numa fábrica e tudo mais, uma multinacional. E na verdade não é isso, né? 70% das pessoas, muitas vezes elas vão conseguir esse emprego, crescer, se desenvolver através das micro e pequenas empresas. Das micro e pequenas empresas. Na verdade é o seguinte, a questão de você trabalhar para os outros, né? Você trabalhar numa grande empresa ou fazer um concurso público, é você ter segurança. Então você tem seu emprego, você consegue aí fazer as suas contas com aquilo que você ganha. Então te dá uma certa segurança com isso. Só que nos dias de hoje, principalmente agora que nós estamos passando por uma situação de crise, ainda uma crise econômica bastante forte, as pessoas meio que desistem de procurar os seus empregos e aí, como forma de sustento, uma forma até de sobrevivência, ela fala, poxa, eu vou empreender. Tá? Então eu vou começar a empreender. Existem dois tipos de empreendedores, né? Existe o empreendedor que investe numa empresa por oportunidade, ou seja, ele vê uma certa oportunidade e fala, eu vou empreender para ganhar dinheiro, para tentar ganhar dinheiro, né? E tem também o empreendedor que muitas vezes foi por necessidade. Ele perdeu o emprego e ele falou, agora eu preciso me virar. Tá? E, sim, em épocas de crise, esse tipo de empreendedorismo ele cresce bastante.
tá? Infelizmente, né? Mas, por outro lado, as pessoas precisam entender um pouquinho mais sobre o quanto é interessante você ser empreendedor, mesmo no Brasil, mesmo você tendo uma certa dificuldade que às vezes o país impõe. Tá? Porque você ser empreendedor é você ter liberdade. Liberdade nas suas decisões, liberdade nos seus ganhos financeiros. Não é fácil, não é nada fácil, mas se você tiver competência, você buscar competências, você pode ter um futuro bastante próspero. E o Sebrae ele tenta assegurar que você não vai estar sozinho no meio disso tudo, né? Porque às vezes parece, né, que o empreendedor ele vai, às vezes, sair de uma grande empresa, vai sair de um trabalho público, ou sair muitas vezes de um emprego até estável numa outra empresa, porque vai ficar sozinho agora, é você contra o mundo. Não, o Sebrae ele entra justamente para isso. Esse é o foco de vocês, né? Dar ferramentas para que essa pessoa consiga se movimentar melhor ali, né? Tanto o potencial empreendedor, que é esse cara que está entrando agora, quanto micro e pequenas empresas que já existem. Quando eu falo micro e pequenas empresas, é que vai até a faixa de 4.800.000 ao ano. Então esse é o nosso público. Independente se é agronegócio, se é comércio, se é serviço, se é indústria, o papel do Sebrae é apoiar os pequenos. Tá? Então, desde na constituição de cursos, palestras, consultorias, feiras, a gente tem uma série de soluções, série de produtos, uma série de serviços que podem estar apoiando os pequenos, desde os que estão chegando, até aqueles que já existem e querem prosperar. E você trabalha nessa região aqui, Danilo? Você cuida mais de Itapetininga mesmo? Como que funciona? Sim, na verdade eu trabalho na regional de Sorocaba. A gente atende em torno de umas 30, mais ou menos 30 cidades aqui da região. A nossa regional fica lá, então os consultores ficam em Sorocaba e Itapetininga faz parte. Muito bem. E você vê assim, olhando com os empresários aqui da cidade, as necessidades e tudo mais, quais são as maiores dificuldades, aquilo que eles mais precisam de ajuda aqui na nossa região, aqui de Itapetininga? Então, uma das grandes dificuldades que o empreendedor, de uma maneira geral, tem, aqui no Brasil, vamos falar assim, começa com a questão dos impostos. Vejo que muitos empresários reclamam dos impostos, não é para menos, né? As cargas e também a dificuldade, é complicado, assim, ou não? Tem também um pouco de complicação, mas melhorou bastante, né? Nós tivemos uma melhora grande na desburocratização, mas ainda é complicado de uma maneira geral para abertura de empresa, para fechamento de empresa. Tá? Mas, em termos de reclamação, em termos de dificuldades, os empresários têm essa dificuldade de pagar muito imposto, mas também até quem é funcionário acaba tendo também muito imposto para pagar, né? Dentro da sua folha de pagamento, 35% é a contribuição do funcionário. Um funcionário para uma empresa, uma média empresa, uma empresa grande, custa o dobro. Né? Então, agora, do que sobra, ainda tem que pagar imposto sobre as vendas, sobre os serviços que ele vende. Se você comprar um produto no supermercado, tem imposto em cima também? Então, tem isso aí, é uma das reclamações. Mas o empresário não pode reclamar por isso, e sim se preparar para que ele possa pagar os impostos, os tributos certinho. Isso é uma das coisas que reclamam bastante. Tem outras também com a questão de qualificação de mão de obra. Às vezes o empresário ele deixa de qualificar a sua mão de obra. E isso é um tiro no pé. Eu vejo alguns empresários falando, poxa, eu vou treinar aí meus funcionários, ele vai sair, vai abrir a empresa dele. Isso é uma forma errada de pensar. Tá? Ele tem que entender que é parte da sua rotina estar treinando os seus funcionários para que a empresa possa ter a qualidade esperada para os seus clientes. Tá? O que eu diria para o empreendedor? Busca sempre a qualificação. Né? Qualificação desde técnica, daquilo que ele montou, a qualificação na gestão e qualificação do seu comportamental, do comportamento empreendedor. Né? O que eu quero dizer, né? Quando eu falo na parte técnica? O cara vai abrir uma padaria, precisa saber fazer pão. Bom, então vamos entender. Tem que depender o mínimo possível, às vezes, de recurso externo. Se uma hora precisar você colocar a mão na massa, tem que saber fazer. Exatamente. Você tentar buscar ter um procedimento bem adequado que atenda às necessidades dos seus clientes. Né? Esse é o conhecimento técnico. Mas tem muita gente que inicia seu empreendimento com bom conhecimento técnico. O conhecimento técnico dele não é ruim. Ele já trabalhou, tem experiência, às vezes de anos, mas não tem conhecimento de gestão. Da administração do negócio, né? Administração de suas finanças,
gerenciamento de sua equipe, gerenciamento de marketing. Então ele fica vendido nessa questão. E o Sebrae ajuda muito nesse ponto. Né? Como você administrar seu caixa, como você administrar a sua equipe, como você liderar a sua equipe, como você melhorar os seus processos e ser mais eficiente. E também a questão comportamental, porque às vezes o cara está 30 anos, 25 anos trabalhando numa empresa, né, fazendo sempre a mesma coisa. Quando ele abre a empresa dele, tem muita coisa que ele não sabe. Tá? Tem muita coisa que está enraizada no comportamento que ele tinha quando era funcionário. Então, quais seriam os comportamentos empreendedores? E dá para se estudar, dá para aprender a ser empreendedor. Olha só, que interessante isso, né? E isso é oferecido pelo Sebrae, né? Quais são os serviços, os cursos, assim, os principais assim, que vocês oferecem, que estão, de certa forma, aí, abertos para os empreendedores aqui da cidade? O legal do Sebrae é que ele tem desde cursos gratuitos, palestras gratuitas. Aqui em Itapetininga mesmo nós temos um posto do Sebrae, que se vocês é empresário, né, e quiser saber da programação, interessante ir até o Sebrae daqui. Na verdade é um posto que nós temos, a gente chama de Sebrae aqui, que nós temos algumas pessoas que são treinadas a atender ao empresário. Então são cursos muitas vezes gratuitos, palestras gratuitas. Nós temos aí EADs, que é ensino à distância. Então dá para o empresário estudar empreendedorismo na casa dele. Ele entra no seu site, entra no Não precisa ele ter dificuldade de sair da empresa, de sair da casa. Não, fica na sua casa, mesmo na sua empresa, no computador, você consegue estudar. Você consegue estudar. Você tem vários cursos bacanas. Né? Eu mesmo, antes de trabalhar no Sebrae, já via que melhorou muito os cursos, mas na época, lá atrás, já tinha alguns, eu já estudava um pouquinho deles, achava super bacana. Tudo gratuito. Né? Nós também temos cursos pagos, né? Alguns cursos que tem para empresas um pouco mais avançadas, que queira avançar um pouquinho mais na sua gestão. E que oferecem, de certa forma, um auxílio ainda maior, uma disponibilidade muitas vezes de pessoal, tudo daí gera um custo daí, mas é sempre dentro Mas o Sebrae ainda banca 80% desse custo. Para você ter uma ideia. Consultorias pontuais, tem consultorias da empresa muitas vezes. Também o Sebrae tem um apoio de consultorias. Nós temos cursos comportamentais, como eu comentei com você. É um programa nosso que é fantástico, chamado Empretec. Já ouvi falar, sim. Conversando com a Marcela, que estava sendo entrevistada agora há pouco, ela falou que fez o Empretec. Um curso só de comportamento empreendedor, muito bacana, eu recomendo. Tá? Enfim, feiras, missões, a gente chegou a levar muitos empresários para fora do Brasil, para ver modelos de inovação. Tá? É algo muito completo mesmo, né? É completo. Eu acho que uma vez que o empresário vai num escritório do Sebrae, ele não sai. Tá? A gente pega uma certa amizade, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Isso que é o forte do Sebrae, apoiar mesmo as micro e pequenas empresas. Muito bem, nós vamos conversar ainda mais aqui a respeito de empreendedorismo com o Danilo, mas antes nós temos um recado para você que está acompanhando com a gente aqui da WFNet, uma empresa aqui de Itapetininga. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite. WFNet, Itapetininga. Muito bem, hoje aqui no Telescópio com o Danilo Pacheco, ele que é do Sebrae, ele é da região aqui de Sorocaba, presta esse auxílio aqui dentro do Sebrae, faz esse trabalho muito bem junto aos empreendedores, as micro e pequenas empresas daqui da nossa região. E eu perguntar algo aqui para você, assim, hoje, na situação do Brasil, eu sei que muitas vezes as pessoas não procuram isso por uma opção, né? Mas é melhor para as pessoas, é mais vantajoso sair da informalidade, existem, vamos dizer assim, caminhos aí mais fáceis e tudo mais, para que ela possa ter uma empresa constituída mesmo, ter um trabalho mais regularizado hoje, assim, né? Com certeza. Muita gente acaba saindo do seu emprego, né, e fala, poxa, eu vou começar a empreender, vou prestar algum tipo de serviço, e acaba fazendo os famosos bicos, né? Qual que é o perigo de fazer esses bicos aí? Vamos supor, faço trabalho de encanador, né? E aí eu vou fazer meus bicos em encanador. Primeiro, se você for formalizado, se você constituir sua empresa, né, por exemplo, você abrir um MEI, que é microempreendedor individual, você vai poder ter o seu CNPJ.
Ter o seu CNPJ, o que é? Se por acaso você for prestar um serviço para uma empresa e a empresa precisar de nota fiscal, você vai ter uma nota fiscal. Mesmo trabalhando sozinho. Né? Eu tenho uma empresa, tenho meu CNPJ, presto serviço de encanador, por exemplo. Então é uma vantagem bastante grande nisso. Se você existe muitas vezes barra, né, trabalhos de entrar, né? Acaba barrando bastante. Se você tem uma loja mesmo, você com o CNPJ, você pode comprar com fornecedor, muitas vezes para fornecer para você, pede seu CNPJ, vai facilitar bastante. Agora, além dos benefícios que você vai ter previdenciários, né, de INSS e tudo mais, dá para se aposentar, né? Quem ainda não é aposentado consegue se aposentar com MEI, 15 anos de contribuição consegue se aposentar. Você tem auxílio doença, né? Para mulher, auxílio maternidade, tem vários benefícios de previdência aí. Quando você abre uma empresa para você fica formalizado. Tá? E, então eu diria que é uma boa você ser formalizado, algo que traz mais credibilidade para você que está iniciando, senão fica os famosos bicos. Deus me livre, acontece algum acidente com você, você está descalçado de tudo, tá? Então, acho que é sempre interessante trabalhar na formalização. E a questão da MEI, ela deixou o processo um pouco menos burocrático, né? Às vezes a abertura de uma empresa é algo muito mais difícil do que se ter uma MEI, né? Como que é mais ou menos hoje assim para uma pessoa que está lá? Qualquer ramo ele se adequa à MEI? Existem especificações? Como que funciona? Tem umas atividades que são listadas e que são permitidas para ser MEI, tá? O que é o MEI? MEI é microempreendedor individual. Então é aquele que decidiu abrir sua empresa, mas que ele tem uma certa limitação de faturamento. Ele pode faturar até 81 mil no ano, dá em torno de 6.750 ao mês. Tá? Então você, com o MEI, para você abrir o MEI, hoje é muito fácil. Né? Por exemplo, aqui em Itapetininga nós temos lá o Sebrae aqui, né? Nossos agentes, que conseguem fazer a abertura para você. Né? Você vai ter um site, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br, esse é o site oficial. Você, em poucos minutos, com os documentos em mãos, tem uma lista de documentos que são necessitados, você consegue abrir seu CNPJ. Olha, isso aqui. Tá? É claro que daí você vai ter que ter a inscrição municipal, né? Mas não é tão burocrático como era antigamente você abrir uma empresa. Né? Isso nos moldes do MEI. Né? Uma das coisas da MEI que eu acho que também é importante, mas às vezes interessa para o pessoal, né? Principalmente empresas familiares, às vezes com ele mais o filho, né? E daí fica trabalhando na informalidade os dois, e ele fala, não, eu gostaria de às vezes ter uma carteira assinada, recolher, e ele pode ter um funcionário, né, dentro da MEI, né? Até um funcionário pode. Isso, formalizado e tudo mais, recolhendo certinho, né? O que não pode é mais do que um funcionário, que não pode é ser sócio de outra empresa, por exemplo. Né? Aí tem essa limitação também. Né? E também é passar dessa faixa de faturamento. Né? Acho que no momento que você está iniciando o seu empreendimento, desde que esteja dentro das atividades permitidas, pode ser um grande impulsionamento para o seu negócio. Você começa a sentir, começa a melhorar e não pode ter medo de crescer. Uma vez que percebeu que está passando da faixa, aí você vai atrás de um contador, você abre uma ME, que é uma outra modalidade de empresa, e aí quer dizer que o sucesso está decolando junto. O importante é isso, né? Às vezes não ficar preocupada, não, tem um limitador aqui de crescimento. Não, vamos crescer, vamos realizar, vamos prestar serviço, levar produtos aí para as pessoas com qualidade. E também aqui uma coisa que eu gostaria muito de ver com você, essas mudanças, né, de leis, reformas que têm acontecido, agora não entrou ainda em vigor, mas está para acontecer a reforma da Previdência. Isso tem ajudado, atrapalhado? Qual que é o seu olhar assim, para a questão do empreendedor, assim, empreendedorismo no Brasil? Eu acho que vem ajudado, né? Eu acho que no caso da reforma previdenciária, né, ela é importante, necessária para o nosso país aqui, porque as contas não estão batendo. Gasta-se mais do que arrecada. Então, quando isso acontece na nossa casa, o que a gente faz? A gente tem que se adequar, tem que cortar alguns gastos e tudo mais. Então, toda essa polêmica, toda essa movimentação, que não é de agora, ela é necessária. Eu acho que no momento que a gente fazer essa reforma, e gerar um pouco de balanceamento, será bem visto pelos investidores estrangeiros, principalmente, que vão se interessar para o nosso país e vão investir
na gente. E a reforma anterior, a reforma trabalhista, né, que aconteceu antes, assim, muitas vezes as pessoas colocaram um pouco como se fosse empregadores brigando contra funcionários, mas assim, a seu ver, ele ajudou de certa forma a dar mais espaço às pessoas poderem trabalhar melhor? Trouxe um pouco mais de flexibilidade, né? O que a gente via realmente, principalmente anteriormente, era uma coisa briga entre funcionário e o empreendedor. Na verdade, os dois acabavam perdendo, porque para o empreendedor, o funcionário era caro. Para o empregado, o que o empreendedor paga é pouco. Mas é porque tinha uma lei no meio, né? É porque isso aí acabava complicando e dificultando e não se tinha uma clareza maior, que deixasse uma flexibilidade entre os empresários e o empregado. Empregado e empresário. E aí acabava que os dois ficavam insatisfeitos, de certa forma, insatisfeitos. Né? Então, eu acho que isso vem ajudar bastante essa comunicação. Realmente, olha, eu preciso do seu serviço, quanto que é o seu valor, então vamos fazer o nosso contrato aqui e a coisa veio para facilitar. Isso é muito interessante. Danilo, você aí com esse olhar ainda dessa parte do Sebrae e tudo mais. O Brasil é um lugar, de certa forma, existe um futuro muito bom, nós estamos aí num caminho mais ou menos certo, caminhando para ir para um país um pouco mais próspero, onde vai ter mais empregos, pessoas conseguindo aí ter as suas empresas mais estabelecidas. Como você vê, né? Com certeza. Apesar de todas as limitações que a gente vê, das dificuldades que o Brasil vem sofrendo, né, vem tendo, o Brasil é um país imenso, é um país que consumo é grande, é um país em que as pessoas gostam de comprar coisas boas, né? Você pode ter certeza, o brasileiro é um cliente exigente no seu comércio, exigente nos seus serviços, e tem espaço para todo mundo, para que possa também querer oferecer algo de qualidade, tá? Que atenda realmente às necessidades dos clientes, queira resolver as dores dos seus clientes, muitas vezes. Eu acho que esse é uma das grandes missões que o empreendedor possa trazer. Dá para ganhar dinheiro empreendendo? Dá sim. Diz que o cara gosta de resolver problema, diz que o cara gosta de fazer algo diferente. Porque assim, tem muita gente que acaba querendo abrir a sua empresa para tentar fugir do chefe. Quero ser meu patrão, quero fugir do meu chefe. Trabalhar a hora que eu quiser. Trabalhar a hora que eu quiser. Não é bem assim. Né? A ideia é que você vai liderar um processo de receita própria. De certa forma, você deixa de servir o chefe para servir os clientes daí diretamente, né? Não é só os clientes. Na verdade, são os clientes, são os fornecedores, são os funcionários, é o governo com relação aos impostos. Quer dizer, tem uma série de partes interessantes aí que vão querer algo de você. Então, imagine a sua responsabilidade. O nível de responsabilidade aumenta muito. Tá? Mas isso acaba sendo algo prazeroso, né? Quando a pessoa busca competências e ela fala, poxa, eu estou liderando esse movimento. O céu é o limite. Tá? Então, como existe uma parte ruim de você empreender, que tudo mesmo que depende de você, cada dia é um dia, né? Você tem que buscar a receita todos os dias, isso é algo que você perde um pouco a segurança, né? Você fica um pouquinho inseguro, mas ao mesmo tempo você pode se autopromover. Você se der bem em sua empresa, começar a faturar bastante, conseguir conquistar mais clientes, você vai crescer muito mais do que cresceria se tivesse como funcionário. Olha, isso é muito interessante, eu agradeço muito mesmo a sua vinda aqui, Danilo, apresentar mesmo todo esse trabalho aí desenvolvido pelo Sebrae. As pessoas de Itapetininga aqui, as empresas que quiserem ter um contato, ter uma assessoria, entrar em contato com vocês, como que ele faz? Né? Então, pode vir aqui no posto nosso, o Sebrae aqui, que fica se eu não estou enganado, deixa eu pegar aqui o endereço. Isso, pode pegar, mas é ali próximo ao Largo dos Amores, ali, né? Isso ou não? Como eu não sou daqui, deixa eu só ver aqui. Pode pegar pra gente aqui. Rapidinho. Ó, o Sebrae aqui fica... Sebrae de Itapetininga. Fica aqui na nossa cidade, nós temos esse posto, então, né? Então você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos esse posto do Sebrae, onde você vai poder ter acesso mesmo a esses cursos e tudo, mas também tem muita coisa online no Sebrae também, Tem muita coisa online. Isso, o pessoal pode ir lá, conseguir também ver aí as possibilidades, aquilo que o Sebrae oferece para você. Né? Fica perto da igreja, né?
na matriz de vocês. Isso, isso, eu acredito que foi ali onde já foi já teve algumas secretarias, ali é um prédio da prefeitura. É o prédio da prefeitura. Exatamente, não lembro, não consegui. Monsenhor Soares 251, que o pessoal acabou de passar aqui para mim. Isso, exatamente, Monsenhor Soares. Muito bem, então, pessoal, vamos aproveitar, né? Você que tem a sua empresa, muitas vezes está passando por dificuldade, acha que está no meio de um emaranhado e que não consegue sair, dá uma procuradinha aí no pessoal do Sebrae, eles vão poder ajudar você, tem uma assessoria muito especializada lá, vão te dar toda a informação necessária e nós hoje do Telescópio vamos ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, o programa de hoje foi gravado nessa última segunda-feira, hoje aqui no ar para você nesta quinta, mas nós voltamos amanhã ao vivo com um telescópio especial, aí o telescópio de sexta você já sabe, tem Samuel Jubran com também com o Itapê Cultural, trazendo para você todas as possibilidades aí do seu fim de semana, tanto de lazer, de cultura, tudo para você. Então não perca o programa de amanhã, que é ao vivo ao meio-dia. Um grande abraço para você, até mais. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.